Sejam bem-vindos a mais um Zeca Responde. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre lei de formação da função do segundo grau. Segue comigo aí, vamos lá. Antes, não esquece, hein? Se inscreve, compartilha, ativa o sininho, manda pro amigo, pra amiga, pro vovô, pra vovó, pro titio e pro cachorro, que eu gosto de cachorro, viu? Beijo, povo. Então, meu povo, hoje a gente vai aprender como determinar a lei de formação de uma função quadrática, fazendo a análise do gráfico da função, tá certo? Eu preciso que vocês lembrem de alguns detalhes presentes no gráfico de uma função, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vocês sabem que os pontos de interseção do gráfico com o eixo x determinam os zeros da função. Então, nesse exemplo aqui, nós temos o 2 e o 5 como zeros da nossa função, beleza? E o outro ponto que a gente vai analisar é o ponto de interseção do gráfico com o eixo y, que a gente sabe que é o c da nossa função. Estão lembrados que a gente já comentou em um vídeo anterior que a função quadrática ela sempre vai ser uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse nosso a ele precisa ser diferente de zero, certo? Então, qual é o jeito mais fácil da gente poder fazer o cálculo e descobrir quais são os valores dos coeficientes a, b e c? A gente pode fazer através de sistema de equações, tá certo? Onde a gente vai substituir esses três pontos nessa função para encontrar o valor de A, de B e de C. O C já está ali na cara, que é o menos 10, então a gente não precisa se preocupar muito com ele. Mas tem um outro método que eu acho que é um método um pouquinho mais simples e exige só um pouquinho de atenção para vocês no finalzinho do nosso problema, tá? Esse método consiste em você pegar os zeros da função e substituir nessa formulazinha aqui, ó. X menos x1 vezes x menos x2 e igualar a zero. A princípio vamos igualar a zero porque a gente precisa fazer, talvez, uma pequena multiplicação no finalzinho dela, tá? Depois a gente escreve como uma função f de x. O x1 e o x2 são os zeros da função. Não importa qual é a ordem que vocês vão pegar ele, tá? Esse pode ser o nosso x1, esse pode ser o nosso x2 e vice-versa. Isso não altera em nada na resolução do nosso problema. Substituindo esses valores aqui na nossa função, na nossa equação, nós vamos ter x menos 2 vezes x menos 5 igual a zero. E aqui a gente vai fazer uma distributiva, né? Vai pegar esse valor, multiplicar por esse, pegar esse valor, multiplicar por esse valor, multiplicar por esse valor, multiplicar por esse, e juntar os termos semelhantes. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado, menos 5x, menos 2x, mais 10, igual a zero. Juntando os termos semelhantes aqui, nós vamos ter x ao quadrado, menos 7x, mais 10, igual a zero. E a gente vai fazer uma pequena comparação dessa equação que a gente encontrou com o gráfico que nós temos desenhado ali, tá? Primeira comparação que a gente vai fazer. Olha para o c dessa nossa função e faz uma verificação para ver se ele bate com o c presente no gráfico da função. Nosso c no gráfico da função foi menos 10. O c que a gente encontrou foi mais 10. Isso já quer dizer que a gente precisa fazer pelo menos uma multiplicação desse valor aqui por menos 1. Então, multiplicando a equação inteira por menos 1, a gente já resolve dois problemas. O primeiro, que é o do x ao quadrado, que estava positivo, e a gente sabe que quando a concavidade está virada para cima, isso quer dizer que o A é positivo, ou seja, nossa carinha é feliz. Se a concavidade está virada para baixo, isso quer dizer que nós temos o A negativo, que é uma carinha triste, beleza? Então, nosso gráfico ali, ó, carinha triste, o A tem que ser negativo. Nesse nosso exemplo aqui, o A estava positivo, e a gente corrige isso fazendo a multiplicação por menos 1. Então, vai ficar mais 7x menos 10, igual a zero, beleza? Agora nós temos o C batendo e o A coincidindo com a posição do nosso gráfico. Então, a lei de formação dessa nossa função, f de x, vai ser igual a menos x ao quadrado mais 7x menos 10. Olha que coisa linda, beleza? Vamos para o segundo caso. Então, meu povo, vamos para o segundo exemplo aqui. Olha só, nesse daqui a gente tem o c igual a zero, né? Então, isso já dificulta um pouquinho a gente encontrar a lei de formação. Porque quando a gente substituir isso daqui na formulazinha x menos x1 vezes x menos x2 igual a zero, que a gente encontrar a lei de formação, a gente já vai ter o c igual a zero. Então, não vai conseguir saber por qual valor a gente deve fazer uma multiplicação para que encontre o resultado certinho, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, troca os zeros da função. Então, vai ficar x menos 0 vezes x menos 4 e aplica a distributiva aqui
onde nós vamos ter x ao quadrado menos 4x igual a zero. Como a gente não tem certeza ainda que essa função representa a lei de formação que está desenhada ali no gráfico, a gente não pode escrever que f de x é igual a x ao quadrado menos 4x, beleza? O que a gente vai fazer é o seguinte, ele deu esse pontinho extra aqui em cima para a gente poder fazer a utilização dele, tá legal? Isso quer dizer que se a gente troca, lembrando, né? É 1,48, isso quer dizer que esse primeiro valor corresponde ao valor do x, esse segundo valor corresponde ao valor do f de x. E a gente consegue notar que se a gente substituir isso na lei de formação que a gente encontrou, que é f de x igual a x ao quadrado menos 4x, o resultado não vai bater, tá? Troca o x por 1. Se a gente troca o x por 1 aqui, vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 1. 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. 1 menos 4 dá menos 3. Beleza? O resultado deveria ser 48, positivo, não menos 3, negativo. Então, duas coisas que a gente vai precisar analisar aqui. Ó. Primeira coisa, essa lei de formação que a gente encontrou, ela corresponde a uma função do segundo grau com a concavidade voltada para cima. A positivo, carinha feliz. Então, de cara, a gente teria que multiplicar por menos 1. Segunda coisa, esse menos 3 deveria ter se transformado em 48. Vamos lá, se eu pego 48 e divido por menos 3, que foi o resultado que a gente encontrou aqui, o resultado disso daqui tem que dar menos 16, certo? Isso quer dizer que se eu pegar aquela lei de formação, x ao quadrado menos 4x, e multiplicar por menos 16, eu encontro a lei de formação que eu estou procurando. Então, f de x vai ser igual a menos 16 vezes x ao quadrado, e menos 16 vezes 4 vai dar mais 64x. Então, essa daqui seria a lei de formação que a gente está procurando. Beleza? Então, povo, vamos lá, mais um exemplo, tá? Como a gente tem aqui os zeros da nossa função, menos 2 e 1, a gente vai pegar esses dois valores e vai jogar na formulazinha x menos x1, que multiplica x menos x2 igual a zero, certo? Primeiro zero da nossa função é o menos 2, então vai ficar x menos menos 2. Lembrem-se que nós temos um menos da função, mentira, um menos da equação, e o menos da formulazinha que nós temos aqui. Então, tem que fazer jogo de sinal, tá? Vezes x menos 1 igual a zero. Aqui vai ficar x mais 2 vezes x menos 1 igual a zero. E a gente faz a distributiva. Então, vamos ter x ao quadrado menos x mais 2x menos 2 igual a zero. E a gente só junta os termos semelhantes, vai dar mais x menos 2 igual a zero. Então, terminamos de fazer a nossa distributiva, né? Vamos agora fazer a comparação. Na nossa função, o c é o nosso menos 4 que está marcado aqui, ó, tá? Já na nossa função encontrada, o c foi menos 2. Tem alguma coisinha errada aqui, né? O que é que a gente tem que fazer? Precisamos corrigir esse erro. Então, basta pegar essa função que nós encontramos, essa função, não, desculpa, essa equação que está aqui embaixo, e multiplicar ela por 2. Por quê por 2? Porque 2 vezes menos 2 vai dar o menos 4 que a gente estava procurando aqui do lado, tá? Então, multiplicando a equação inteira por 2, a gente vai ficar com 2x ao quadrado mais 2x menos 4 igual a zero. E essa daqui seria a lei de formação que a gente estava procurando. 2x menos 4. Beleza? Então, povo, foi um prazer rever vocês por aqui. Não esquece de compartilhar com os amiguinhos. Zeca tá na área. Beijo para vocês. Fui!